Desde milhares de anos atrás, culturas ao redor do mundo acreditam que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem. A ideia da reencarnação sugere que a nossa consciência continua mudando de corpo, de história, de destino. Mas será que isso é só crença ou existe algo bem mais profundo por trás? A ideia de reencarnação começou a tomar forma dentro do hinduísmo, na antiga Índia, quando pensadores passaram a questionar o sentido da vida, da morte, das desigualdades humanas. E foi nos Upanishads, escritos entre cerca de 800 e 300 a.C., que surgiu pela primeira vez a noção de que existe algo essencial no ser humano, o Atman, uma espécie de essência ou alma, como a gente chama, que não morre junto ao corpo, mas continua existindo e renascendo repetidamente dentro de um ciclo chamado Sansara, sendo esse processo governado pelo karma, a ideia de que cada ação, pensamento ou escolha gera consequências que moldam não só a vida atual, mas também as próximas, o que servia como uma explicação para o sofrimento, a sorte e as diferenças entre as pessoas, criando uma espécie de justiça cósmica. E nesse contexto, a vida deixou de ser vista como algo único e passou a ser entendida como parte de uma jornada contínua, alcançando um estágio de união com o absoluto, dando origem a uma das ideias mais influentes e duradouras da história da humanidade. A teoria da reencarnação não ficou parada após. Ela começou a ser questionada, adaptada e expandida por outras tradições, principalmente quando surgiu o budismo, com Siddhartha Gautama, que manteve o conceito de Sansara, mas rejeitou a ideia de uma alma fixa, propondo que o que continua após a morte é um fluxo de consciência em constante mudança, o que tornou a reencarnação menos alma eterna e mais um processo contínuo ligado ao karma. Ao mesmo tempo, outras correntes, como o Jainismo, também desenvolveram suas próprias versões desse ciclo. E com o tempo, essas ideias viajaram para fora da Índia, influenciando filósofos da Grécia Antiga, como Pitágoras e Platão, que passaram a defender que a alma poderia renascer em diferentes corpos, às vezes até associando isso a julgamentos morais entre uma vida e a outra. Mas essa linha de pensamento acabou perdendo força no Ocidente com a ascensão do cristianismo, que estabeleceu a ideia de uma vida única seguida de julgamento final, fazendo com que a reencarnação praticamente desaparecesse da Europa por séculos, até ressurgir no século XIX com o espiritismo organizado por Allan Kardec, que reinterpretou a reencarnação como um processo de evolução moral, ao longo de várias vidas, especialmente popular em países como o Brasil, enquanto no mundo moderno o tema continuou sendo explorado tanto por crenças espirituais quanto por tentativas científicas e filosóficas, sem nunca chegar a uma comprovação definitiva, mas permanecendo como uma das ideias mais persistentes sobre o que pode existir depois da morte. A ideia da reencarnação atravessou milênios, saiu da antiga Índia, passou por diferentes culturas e continua sendo discutida até hoje entre crenças, filosofias e tentativas de explicação. Mesmo sem uma resposta definida, ela permanece como uma das teorias mais antigas e intrigantes sobre o que acontece depois da morte. Uma história que segue aberta, muito além daqui.